Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui hoje. Não reparem na minha cara, porque estou aqui passando por uma gripezinha, né? Maricona também fica gripada, tá? É raro, mas acontece. Então, vamos hoje nesse dia, né, de raridades. E eu vou falar sobre um assunto que eu já falei anteriormente num vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás para o Facebook, mas um vídeo que está com uma qualidade péssima e eu não falo tudo direitinho. Então, hoje nós vamos trazer aí algumas informações, né? Sobre o quê? É possível, é permitido, é lícito cultuar entidades dentro de casa, dentro da sua residência, junto com a sua família? E eu vou dizer a vocês, sim, claro, é totalmente lícito, é totalmente permitido, né? Mas muitos terreiros vão dizer abertamente que não pode, que se você tiver Exu e Pombagira na sua casa, vai ser uma coisa ruim. E eu vou dizer isso por quê? Porque muita gente acaba apenas seguindo o que os outros falam. Gente, vou dizer uma coisa a vocês. Aqui nos meus vídeos eu dou muitos ensinamentos, mas é essencial que vocês ouçam o que eu falo e pensem a respeito, tá? Não é para vocês ouvirem o que eu digo e saírem obedecendo, não. Não é assim que a vida funciona. Espiritualidade, ela é totalmente dependente de identidade. Ela depende do que você escolhe. E aquele que não escolhe, logo é escolhido, não é verdade? Então vocês precisam dizer o que vocês acreditam. Ouçam tudo, mas analisem as coisas antes de seguir, correto? Então qual é a situação? O motivo de se falar que é proibido ter imagens de Exu e Pombagira dentro de casa é porque a Umbanda, ela sofreu perseguição religiosa. E aí vocês vão dizer, e que novidade é nisso, né? O Candomblé também sofreu, o Batuque no Rio Grande do Sul também sofreu. Qual é a diferença, então? A diferença é, a Umbanda sofreu uma perseguição religiosa diferente das religiões de matriz africana. E aí vocês vão dizer, mas a Umbanda também é uma religião de matriz africana. É agora. Na sua origem, ela fazia parte de um eixo espírita, né? Ela surge quando o Zélio de Moraes tem ali aquela treta famosa dele, ali na Federação Espírita, né? Então a Umbanda, ela vai se tornar uma religião de matriz africana quando entra nela o culto dos orixás. O culto dos orixás, de início, ele não era parte da Umbanda. A Umbanda foi vindo de maneira bem lenta. Ela começa mesmo com guias espirituais, pretos velhos, guias espirituais tradicionais do espiritismo, né? Aqueles que raramente têm nome. Mas também os pretos velhos e os caboclos. Depois vai entrando outras situações. Qualquer dia eu conto para vocês a história da Umbanda, como é que vai se fundamentando, mas não é sobre isso hoje, né? Então, quando entra ali o culto de Exu e Pombagira, a princípio, e entendam bem, assim como tudo nessa vida, a Umbanda foi construída a partir dos anos. Então, muitas coisas que hoje a Umbanda diz não é bom, essas mesmas coisas a Umbanda fez no passado. Isso é um problema? Claro que não. Isso é natural. É aprendizado. Por isso que a Umbanda sempre fala de evolução, porque ela mesma evoluiu, não é verdade? Quando se começa o culto de Exu e Pombagira, e quem aí mais velhinho, né? Vocês não vão admitir, mas tem um monte de gente aí, ó, velha, igual andar pra frente, né? Vendo esses vídeos e sabe do que eu estou falando. Antigamente o culto de Exu e Pombagira era uma coisa diabólica. Eu digo literalmente. Se representava com imagens até mesmo satanistas, tá? Então, as pombagiras tinham chifre, rabo, e Rainha do Inferno é uma pombagira que é uma das mais antigas da Umbanda e que ela tem essa questão de ser vermelha, né, pele vermelha e tudo. Isso eu vou explicar num vídeo que eu vou fazer especialmente sobre ela. Mas é nítido que a imagem dela já remete a algo diabólico, satânico. O Exu, rei das sete encruzilhadas, originalmente vinha com sua capa e cartola, mas um tridente vermelho na mão, e suas imagens remetiam a algo pegando fogo. Hoje em dia, as imagens desse mesmo Exu não são mais assim, né? Muita coisa foi mudando, ainda bem. Mas, de fato, a princípio se cantava mesmo
que a entidade, né, tal entidade da esquerda, era esposa de Satanás, que o Exu era Lúcifer, e não o Exu Lucifer, que vai ter uma outra história. A pronúncia muda, tá? O Lucifer não é o Lúcifer do inferno. Mas se dizia do Lúcifer do inferno, o grande capeta e tal, dentro do culto de Umbanda. E aí eu sei que vocês vão ficar escandalizados e dizer, mas a Umbanda não gosta disso. Sim, não gosta agora. Lembra que eu falei? Tudo se constrói, graças a Deus, né? Porque se vivesse só de passado seria um problema. A gente tem que eliminar o que não é bom e seguir a viagem. A Umbanda sempre fez isso. Mas nessa época, eh, os artesãos de Umbanda eram quase que inexistentes. Então, se você estivesse ali cento e poucos anos atrás, né, não, vamos por aí, menos de 100 anos, porque quando a Umbanda começa, ela não começa com o culto de Exu e Pombagira. Algumas décadas depois que entra. Então, ali naquela época, boas décadas atrás, ali, pelo menos uns 70 anos atrás ou mais, se você quisesse comprar uma imagem da sua Pombagira, eu te pergunto, você ia comprar onde? Não vendia, não tinha para comprar. Então, como é que se fazia? As imagens de todas as entidades, a princípio, foram compradas em lojas de decoração. Sim, bibelôs de enfeitar estante. Eu sei que é interessante, eu sei que é muito engraçado, mas se vocês pararem para pensar, e eu volto a dizer, né, as pessoas aí que são velhas, que assim como eu fingem que são novinhas, mas que são velhas, se lembram que nos antigos congás de Umbanda, a imagem do caboclo geralmente era uma imagem de um índio americano, norte-americano, um Apache, um moicano, né? Índios daquela época, daquele lado. Não dos índios brasileiros, porque nas lojas de decoração não se vendiam imagens e estátuas de índios brasileiros. O Brasil, infelizmente, sempre teve essa síndrome de vira-lata, de valorizar o que vem de fora. Então, o indígena brasileiro não era bonito, mas o indígena americano era, e o pessoal comprava estátua para pôr em casa. A hipocrisia, né? A incoerência. Então, o pessoal da Umbanda queria representar o seu caboclo e ia lá e comprava, né? Uma imagem de um índio que todo mundo tinha em casa porque era bonitinho, mas a Umbanda fazia de uma outra forma e cultuava. Só que isso veio de uma loja de decoração. Então, se alguém entrasse na sua residência, imagina que você vivia naquela época. Se alguém entrasse na sua residência e visse a imagem de um indígena Apache grande em cima de um altar, a pessoa iria dizer: ah, que bonito, minha mãe tem um igual, comprou onde? Né? Porque as pessoas que. E até hoje tem, tá? Se você for em uma loja de decoração, você acha muitas estátuas de índios americanos. Ainda vende ainda hoje. E isso não iria levantar suspeita porque era objeto banal. Também com as imagens dos pretos velhos. Por quê? Porque, infelizmente, houve um grande comércio, e ainda há, em alguns lugares, no Brasil nem tanto, tá? Mas por aí vocês ainda encontram, né? Mundo afora, Europa, né? As estátuas de mouros, tá? Um castiçal, que é uma pessoa negra segurando a vela. Um porta-chaves, que é uma pessoa negra segurando uma bandeja. Ou um enfeite, um peso de papel, que é uma pessoa negra deitada ou em pé ou em posição de dança. Os mouros foram pessoas de pele escura, pele negra, de origem africana, que dominaram parte da Europa, né, da Península Ibérica durante algum tempo. Eles entram na cultura e passam a ser representados dessas maneiras. Então, aqui no início do Brasil, também existia aqui muitas figuras para decoração mouras. Então, se alguém entrasse na sua casa, caso você morasse naquela época, e visse a estátua de um preto velho, iria olhar e iria dizer: ah, olha só, um bibelô mouro. Pois é, minha mãe tem um também, comprou onde, né? Ou seja, seria sempre tudo muito banal, né? Nada iria levantar suspeitas. Nem mesmo a imagem de um cigano. Porque para o pessoal espanhol, as ciganinhas, as estátuas de mulheres ciganas, que inclusive a minha pombagira Sete Saias vai ter as suas imagens todas baseadas e muitas vezes apropriadas dessas ciganinhas que se vendiam, né? Para peso de papel, para apoio de livro. Essas ciganinhas eram tão comuns que também ninguém se importava. Mas como é que você iria justificar alguém entrar na sua casa e ver a imagem de um homem de capa e cartola levantando com as duas mãos um tridente vermelho? Eu queria dizer que é o quê, né? Veja bem, no Brasil,
as religiões de matriz africana, de fato, o candomblé e batuque, sofreram perseguição violenta, violência física era aplicada contra os devotos, os religiosos do candomblé e do batuque. A Umbanda tinha uma coisa diferente. A Umbanda hoje em dia é uma religião totalmente brasileira, ou seja, totalmente miscigenada, todo tipo de pessoa está nela. Mas quando ela começa como um culto para pessoas brancas. Isso é uma verdade. Tinha pessoas negras lá? Tinha. Meia dúzia de gatos pingados. E por que isso? O Zélio de Moraes, fundador da Umbanda, ele funda o nome. Ele dá o nome. Umbanda. Ele diz, agora é Umbanda e vamos à frente com essa crença. Mas, na verdade, ele não fundou os cultos que fazem parte da Umbanda. Preto Velho vem de um outro culto chamado Saravá. E, inclusive, o Saravá virou saudação na Umbanda, né? Mas era um culto antes. Culto dos orixás vai vir, na verdade, de um local que nem tinha orixás originalmente. Eram divindades de Angola. Culto dos orixás vai ser apropriado do Molocô. E o próprio Molocô tem umas questões se era orixá ou se não era. Aí outra história, né? Mas vem de lá, que era uma crença que já existia, né? Os marinheiros, os ciganos, os caboclos, inclusive o culto de caboclo vem da religião Jurema, que é muito mais velha que a Umbanda e muito mais velha que o próprio Candomblé no Brasil, que é uma religião de raiz indígena, né? E por aí vai, ou seja, o que o Zélio de Moraes faz é dizer, agora isso aqui tem nome, mas ele não criou nada, então ele funda a Umbanda enquanto instituição, mas as crenças não foi ele que fundou. Só que todas essas crenças são fundadas originalmente por pessoas não brancas. E no Brasil existia sim uma segregação racial naquela época. Então a Umbanda, sendo uma religião de maioria branca, quando um devoto de Umbanda sofria perseguição, não era com violência física, era com violência social. Se você vivesse naquela época e descobrissem que você era da Umbanda, você, se tivesse uma casa alugada, seu contrato seria rescindido e você era despejado. Se você tivesse um emprego ali que a pessoa não concordasse, era demitido e não havia nenhuma ação trabalhista a se mover mediante a preconceito religioso. Não. Perdia tudo. Perdia amigos, até dentro das famílias se quebravam relações. Então, de fato, mostrar que era da Umbanda era um mau negócio. Era bem perigoso. Sua vida poderia ir por água abaixo. Então os sacerdotes, eles vão dizer às pessoas, vocês podem ter dentro da casa de vocês tudo aquilo que tem passabilidade, ou seja, vai cultuar um orixá? Cultua, sincretizando como santo católico. E as demais linhas da Umbanda, cultue aquelas que você consegue pôr ali e ninguém vê, ninguém identifica que é um culto espiritual. Agora, Exu e Pombagira não dá pra a gente disfarçar. Então evita pôr na sua casa, não põe. Isso foi aconselhado e um conselho muito certeiro, muito necessário. Inclusive, eu digo a vocês, ouso afirmar, que a Umbanda só sobreviveu por essas táticas de defesa, né? Só que o povo da Umbanda nem sempre foi um povo obediente. E aí entra a tática do conto da carochinha. É uma tática mesmo usada com crianças. Que é assim, ó. Vocês que têm filhos sabem disso, né? E nós que aqui somos adultos já fomos crianças e lembramos disso. Se uma criança não quer entrar para dentro de casa, quer ficar na rua até tarde, a gente dizia o quê? Se você ficar aí na rua, vai vir o homem do saco e vai te levar. Tinha homem do saco? Não. Mas era para a criança entrar em casa, né? Se você não dormir na hora certa, vai vir a cuca e vai te pegar. Vai vir o boi da cara preta e te pega. Existia cuca e boi da cara preta? Não. Mas era para a criança saber e obedecer, colocar nela medo, para que ela fosse dormir na hora certa. Bem como se a criança não arrumasse o quarto, ficasse sujo, embaixo da cama iria morar o bicho-papão, né? Então, assim, uma série de situações. E a Umbanda vai usar isso com as pessoas adultas do culto dela. E vai dizer assim, se você tiver Exu na sua casa, vai dar briga, vai ser uma desgraça, né? E o povo só obedeceu quando foi desse jeito, né? Infelizmente, o povo tem uma ignorância tão grande
que muitas vezes comunicar ao povo um conselho de valor não funciona. Você precisa ameaçar, inventar alguma coisa para ameaçar. E essa técnica é usada até os dias de hoje com outros assuntos também. Tem muita coisa que o povo de candomblé tem medo, que diz, meu Deus, é a quizila do orixá. Não, não é. É o sacerdote que precisa pôr o povo na linha e tem que inventar uma desculpa porque só explicar o errado o povo não entende. Então tem que inventar que o orixá vai vir e vai espancar todo mundo, né? Quando o orixá não faz isso de fato. Então qual é a situação aqui? Quando isso é disseminado, o Rio de Janeiro, que é o local onde começa a Umbanda, ele, né, depois ali de algumas décadas, ele vai ter concentrado uma certa panelinha, um certo grupo de sacerdotes de Umbanda que tinham muito conhecimento, mas não dividiam esse conhecimento. Eles ministravam a Umbanda, e não vou citar nomes porque esses sacerdotes são famosos até hoje e o pessoal da Umbanda não gosta que fale deles, né? Então, não vou citar nomes, mas pessoas ilustres que tinham o conhecimento de tudo isso que eu estou falando, porque foram eles que criaram essas táticas e graças a Deus que criaram, porque é o que eu falei, a Umbanda sobrevive por isso, não é verdade? Mas após isso, o que é que vai acontecer? Alguns outros umbandistas, eles saem como dissidentes desses terreiros e vão fundar outros terreiros de Umbanda sem o consentimento daquela panelinha de grandes sacerdotes. E esse conhecimento profundo das táticas, dos motivos, dos porquês, estava só nos grandes sacerdotes. Aquele fulano que fugiu lá da casa e fundou um terreiro no interior, ele não sabia do que estava por trás de algumas informações. Então ele começa a propagar as informações como se fosse verdade absoluta. Então ele diz com toda a confiança, não pode pôr Exu na sua casa, nem Pombagira, porque se tiver estátua ou assentamento deles lá, vai dar desgraça, tá? Se tiver imagem da pombagira na sua casa, seu marido fica afeminado. Se tiver a imagem do Exu na sua casa, vai dar briga, dá até morte. É isso que eles iriam falar. Por quê? Porque eles não sabiam do que estavam falando. Não sabiam do que diziam, mas ainda assim diziam, né? Com o passar dos anos, o que é que aconteceu? Se espalhou a ignorância. A ignorância se tornou a regra, né? Infelizmente. Hoje, muita coisa que vai se falar dentro da Umbanda não é verdade. Por culpa desses que saíram, mas por culpa principalmente dos grandes sacerdotes que escolheram não dividir as boas informações. A Umbanda tem algo muito diferente do Candomblé. Candomblé se gaba de assim, ai, tenho muitos segredos, hein? Olha pra mim como eu tenho fundamentos e sou secreto, né? O Candomblé diz isso o tempo todo. E não é bem verdade, não. Qualquer pessoa com um pouquinho de curiosidade destrincha ele inteiro, tá? Já a Umbanda, ela diz e jura que não possui segredo algum. Ah, é um livro aberto. Paz, amor e caridade, aqui todo mundo sabe de tudo. Olha, aquele que de fato tem segredos, ele não os menciona. Então, quando o Candomblé diz à torta direita, olha pra mim, olha, eu tenho muito fundamento, hein? Sou bem secreto, hein? Isso aí é complicado, porque se tivesse mesmo isso tudo de segredo, não se falaria a respeito disso. Já a Umbanda, ela não vai falar que tem segredos, justamente porque tem, entende? Então, quem consegue entrar na profundidade, consegue entender as coisas, certo? Então é por isso que foi aconselhado que as pessoas não tivessem assentamentos, o assentamento e as imagens, os altares também, né? Porque era uma proteção social, apenas por isso. E na espiritualidade, isso influencia em alguma coisa? Aí que eu falei, é essencial que você observe a espiritualidade e veja aquilo que é óbvio, está na sua frente, na sua cara. A Umbanda cultua espíritos malignos? Não. Exu e Pombagira são espíritos malignos? Não. Então tem mal colocar na sua casa? Pense. Aí coloca o relógio na tela e pense. Claro que não. Isso é muito triste. Quando a Umbanda criou esse tipo de coisa, os próprios sacerdotes de Umbanda estavam esperando que o povo viesse questionar. Porque é óbvio
que dizer que é errado cairia por terra. Mas o povo é tão ignorante que não questionou. Eles só aceitaram. Se você inventa uma história bonita, o povo engole e cala a boca. E isso é triste, entende? Então, tome isso como exemplo. Qualquer coisa que te falarem da espiritualidade, pense, pense. E aí você vai saber se é certo ou se é errado, tá? De fato, tem grandes segredos, enigmas, né, incógnitas, que temos que destrinchar, mas a maioria das situações é muito clara. É só você ter boa vontade, atenção, que você a compreende, entende? Então, pensem, porque isso tudo que eu falei aqui não foi um grande fundamento, foi apenas o óbvio, né? Mas muita gente não enxerga o óbvio. E já que estamos com um tempinho e vocês gostam de vídeos longos, até o pessoal me reclamou esses dias que eu fiz uns vídeos de 10 minutinhos e gostam de me ouvir falar mais, né? E aí uma coisa que me ofende muito é que tem gente que não olha para o meu rosto quando eu faço os vídeos. Vocês acreditam? Põe o telefone no bolso, os fones de ouvido e só me escuta. É um desaforo. Mas tudo bem, né? Façam o que quiserem, né? Mas um outro exemplo que eu queria dar é o quê? Olha só. Pombagira é escrava do seu orixá. Isso é uma informação que foi colocada também pela Umbanda, porque houve um momento em que a Umbanda começou a se tornar um culto só de Exu e Pombagira. Um movimento onde as pessoas... Isso, infelizmente, acontece até hoje, né? Acontece mesmo. Temos aí, imagina, uma casa de Umbanda faz um culto, uma cerimônia, uma festa para os pretos velhos. Vai meia dúzia. Faz a festa para Maria Padilha. Vai 20 mil pessoas. Porque o pessoal prefere as entidades. Isso é um tema também a de se explicar. No futuro eu posso explicar isso, né? Mas fora isso, o porquê então que se inventou que a pombagira é escrava do orixá quando não é? Para ter a inserção de um culto diferente dentro, para quebrar a prevalência das entidades, porque as entidades estavam tomando espaço tão grande, tão grande, tão grande, que a partir disso se criou até uma segunda religião, a Quimbanda, né? Que vai trabalhar exclusivamente com a linha de esquerda e também com outras linhas, né? Telúricas, coisas mais pesadas, né? Então, a Umbanda, para dizer assim, ó, olha, a pombagira não é a sua protagonista. O protagonista aqui é o seu orixá, porque ele manda na sua pombagira. Isso é verdade? Claro que não, porque sabemos que os orixás são africanos e que em África não existe culto de Exu e pombagira, né? Então sabemos que não é vinculado. O orixá conheceu a pombagira aqui agora, quando ele veio para cá. Possivelmente o seu orixá conheceu sua pombagira por sua causa, que os dois se encontraram no mesmo médium, senão nem teriam motivo de olhar um na cara do outro. São de linhas diferentes, panteões diferentes. Mas foi inventado que eram escravos para tirar esse protagonismo excessivo das pombagiras. E aí, falando de Maria Padilha, muito disso é culpa dela, porque Maria Padilha virou quase uma celebridade. É a Beyoncé de Aruanda, né? Ela queria ser muito famosa e de fato ficou muito famosa, mas ela queria ser o auge de tudo. Então, os próprios sacerdotes de Umbanda vão cortando as asinhas dela e começando a induzir o povo a acreditar que ela era subserviente a um orixá. Qual é a parte triste disso? A própria Maria Padilha começa a concordar com isso, as outras moças também concordam com isso. Por quê? Porque elas perderam a paciência. Quando começa essa história, as entidades durante algum tempo tentaram rebater e dizer, não é bem assim. Conhecemos os orixás, mas não somos vinculadas a eles. Mas o povo era de uma ignorância. Chegou o momento em que as próprias entidades perderam a paciência. E elas fazem isso ainda hoje. Se você tem um pensamento errado, tolo, e a sua entidade vê que você é alguém com pouco esforço, não pense que ela vai olhar para você e te explicar as coisas. Se você falar para sua pombagira assim, ô pombagira, é verdade que você é casada com Oxalá? E que você e ele, os dois, se casaram de branco, os dois de vestido de noiva? Ela vai dizer, pois é verdade sim. E só deixa o assunto correr, por quê? Que ela perdeu o motivo de falar com você, porque ela não olha para você com credibilidade. Entende? Isso vai acontecer com a maioria dos médios de hoje em dia, infelizmente, as entidades com pouquíssima paciência. Elas vêm para trabalhar e qualquer besteira que o médium fala, elas dizem, isso aí.
né? E vão embora por quê? Elas mesmas falam de jogar pérola aos porcos, de elas pararem, elas fizeram muitas vezes isso, pararem um terreiro para dar quase que uma palestra sobre a espiritualidade e não surtir efeito nenhum. Então elas cansaram. Elas vêm, fazem o trabalho espiritual e vão embora. Isso é triste, né? Ver que as entidades cansaram de nós, né? Um grande exemplo é, eu fui numa festa uma vez, estava lá a Maria Mulambo, de um conhecido meu, que ele trabalha com a Mulambo, é aquela Mulambo que eu cito aqui nos meus vídeos muitas vezes, e eu falei com ela, né? E uma outra moça estava do lado, e a moça abraçou a Mulambo e disse, né? Saravá, Maria Mulambo, ia para rei Ançã, porque Maria Mulambo é escrava de Ançã. E Mulambo fez assim, sim, sim, axé, axé, né? E eu virei para Mulambo e falei, e Ançã te bate com chicote? Porque você é escrava dela. E a Mulambo me olhou assim, e fez assim, e continuou a festa. E depois ela veio em mim e disse, olha, não faça essas coisas não, porque um deles pode ouvir e vai saber que a história não é bem assim. E aí eles ficam todos confusos e me fazem perder tempo respondendo um monte de perguntas que não vai dar em nada. Então, se eles vierem falando qualquer coisa, deixa. Se você sabe que é errado, concorde, tá? Meu papel aqui é fazer a macumba e vou embora. É isso que eu vim fazer. Aí eu falei, tá certo. Eu que não vou atrapalhar o seu trabalho, né? Mas aí você vê que a Mulambo sabe o tempo todo que todo o enredo de histórias que era falado dela era tudo falso. Ela discordava? Não. Que ela só queria fazer o trabalho dela, né? Fazer a função dela e ir embora, né? Porque ela não tinha nenhuma credibilidade naquelas pessoas. Ela não contava com a inteligência deles. Na verdade, achava todos uns idiotas, né? E isso é engraçado de se falar? É. Mas isso é bonito? Não, isso é muito triste, não é verdade? Então, fica aqui esse conselho. Olhou para a espiritualidade, perceba, compreenda ela e veja, porque a maioria das dúvidas de vocês é clara, é óbvia, é só ter boa vontade e vão entender. Em breve eu volto com mais um vídeo e da próxima vez voltarei sim poderosa como a espada de um samurai, que é o que o povo gosta. Inclusive, uma coisa muito feia que tem acontecido é do nada eu abro meu e-mail, abro meu Instagram, abro o meu WhatsApp e os rapazes andam mandando fotos pelados. Eu vou dizer a vocês, o que é que está acontecendo? Qual dos vídeos sobre espiritualidade vocês entenderam que eu pedia fotos pelados? Porque eu nunca falei disso aqui, não. Não sei o que passa. Eu nem respondo, não me digno, né? Apenas vou adiante, né? Como se fosse uma novidade eu ver alguém pelado. Então, assim, parem com isso, porque eu vou ali achando que é um cliente, é um vagabundo mostrando uma foto pelado. Não façam isso, por favor, tá? Me incomoda, tá? Me faz perder tempo. Mas do mais, eu agradeço a todos que vêm acompanhando, né? Peço aí que me acompanhem no YouTube, porque eu posto os mesmos vídeos no Facebook, no Instagram, mas ali se perde, fica embaralhado, porque as outras redes sociais não são de vídeos, né? Você pode colocar vídeos, mas não é para isso, então não vão, né, organizar. No YouTube está tudo organizado, então sempre que quiserem ver, é vir no YouTube, né? O nome do canal é Felipe Caprini, só me procurar, tá? Agradeço muito e até breve.